Olá, caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Eu gostaria de começar dizendo para vocês que caso você se interesse por história, pelas aulas de história, se você está gostando desse nosso projeto, peço que você se inscreva aqui no meu canal e dê um like nesse vídeo, isso ajuda bastante a gente que produz conteúdo aqui no YouTube. A aula de hoje a gente vai trabalhar aí a respeito do iluminismo. Vamos entender como se construíram essas ideias lá em meados do século XVIII e o quanto eles vão influenciar vários eventos históricos no século XIX. E claro, também a gente vai observar os principais pensadores iluministas. Então, vamos à aula? Então vamos lá, entender o iluminismo como um movimento que tem por base a razão, mas não é bem aquela razão de que no momento que você está numa discussão, você faz um debate com alguém e diz que você tem a razão sobre determinado tema. É um pouquinho diferente. O movimento iluminista ele vai pensar basicamente o seguinte: as coisas precisam ter uma explicação racional para que ocorram. Se cair um raio, você precisa entender que há um fenômeno da natureza que tem uma explicação natural para o raio ter acontecido. É diferente de você ter uma explicação de cunho, digamos assim, religioso, onde as coisas acontecem pela vontade de Deus. Então o movimento iluminista ele vai questionar esse elemento religioso vinculado às ideias da vontade de Deus para construir uma percepção de ciência e de que tudo poderia ou deveria ser explicado pela razão científica. A gente vai observar que era um movimento filosófico científico extremamente diversificado, tendo algumas coisas em comuns, como, por exemplo, uma crítica ao absolutismo e ao mercantilismo. E o que seria essa crítica aí ao absolutismo e ao mercantilismo? A gente precisa tentar entender algumas coisas. Primeiro, o que é o absolutismo? É um sistema de governo onde você tem uma monarquia, onde o rei tem o poder absoluto, ou seja, concentra-se na mão do rei, entre outras coisas, o poder de construir as leis, o poder de julgar as pessoas e o poder de administrar econômica e politicamente um Estado. Isso é a ideia do absolutismo e isso era extremamente criticado pelo movimento iluminista, assim como a ideia de mercantilismo. Mercantilismo está sempre atrelado ao absolutismo, porque era uma política econômica dos estados absolutistas. E eles vão fazer uma política econômica protecionista, ou seja, tudo que era produzido dentro da colônia deveria ser comercializado diretamente com a metrópole. Eu quero te chamar a atenção que o iluminismo surge na Inglaterra e na França, e não é à toa. São os grandes países que estão despontando dentro da Europa como as grandes potências quase que hegemônicas. Outro ponto de crítica do iluminismo vai ser a sociedade estamental, aquela dividida em classes como a nobreza, o clero e o povo, sem dar muito espaço aí de poder para a própria burguesia. Vale destacar que o iluminismo também é influenciado pela burguesia ou pelo poder econômico da burguesia que buscava sua hegemonia de poder. Isso é um fator bem interessante para a gente frisar. O último ponto em comum desse movimento era a contrariedade às ideias irracionais, a falta de razão. As explicações pela vontade divina, por exemplo, era algo extremamente questionável. Por que eu estou batendo nessa tecla? Uma das explicações para o poder do rei, aquele poder absolutista, era por conta da vontade divina, era porque Deus quis que ele fosse o rei e por isso justificaria qualquer coisa que ele fizesse, inclusive a centralidade desse poder. Era com base nisso, nessa irracionalidade, digamos assim, que tanto se questionava dentro da política o poder do rei e, obviamente, o conceito básico do iluminismo que era contrário a essa irracionalidade. Com base na Revolução Científica, buscavam combater o conhecimento baseado em dogmas religiosos. Eu queria chamar a sua atenção que, necessariamente, o iluminismo não era um movimento contrário à religião, mas sim as explicações tendo por base dogmas religiosos. O que é o dogma? Uma verdade absoluta no qual você não pode questionar. Se era a vontade de Deus que o rei estivesse no comando,
Portanto, você não poderia questionar, não só questionar o rei, mas também você não poderia questionar as ações do próprio rei. No caso, você teria que aceitar tudo aquilo que o rei disse, porque o rei é um representante de Deus na Terra. E os destaques aí da Revolução Científica, a gente vai ter dentro da física o Isaac Newton, ele, entre outras coisas, vai desenvolver a lei da gravidade. Um pouquinho antes a ele, nós temos o Galileu Galilei, outro pensador extremamente importante que vai, digamos assim, no ramo da astronomia, propor uma ideia de que a Terra se movimenta ao redor do Sol, chamado heliocentrismo. Essa é uma percepção que vai ser desenvolvida, digamos assim, por Galileu. E o último que eu vou colocar aqui é o Johannes Kepler, também um físico de extrema importância, astrônomo que vai desenvolver vários elementos aí dentro da astronomia. Por que é importante falar desses grandes nomes da chamada Revolução Científica? Porque ela vai ser o alicerce, a base para o surgimento do Iluminismo. Características gerais aí do Iluminismo, a gente vai ter a primeira, racionalidade, ou seja, valorização da ciência, coisa que eu já coloquei para vocês. Basicamente, tudo deveria ser explicado pela razão, é razão essa científica. Uma outra característica é a humanidade, o homem distinto da natureza. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que desse movimento também vai ganhar força chamado humanismo, ou seja, você colocar o homem não só como centro de todas as coisas, mas como um dominante da própria natureza. O homem passa a dominar todas as coisas. O homem não é regido por leis naturais. E o que eu quero dizer com regidos por leis naturais? Se você pegar um animal, seja ele qual for, ele segue os seus instintos, instintos esses naturais. O homem não segue os seus instintos. O homem tem a racionalidade, a forma dele pensar faz com que ele crie e construa suas próprias leis. As leis humanas precisam ser interpretações da racionalidade humana. A ideia de progresso, desenvolvimento para algo melhor. Essa ideia do século XVIII que vai ganhar uma força absurdamente grande no século XIX de você promover a percepção de que as coisas tendem a melhorar. Ao melhorarem, vai gerar o quê? O progresso. Dentro da política, o regime racional de poder, um pouco que eu já cantei a pedra com a humanidade. O que seria um regime racional de poder? Os homens, dentro da sua racionalidade, eles vão definir quais são as leis ou qual é o Estado que vai governar, que forma de governo vai haver, se é uma forma de monarquia, se é uma forma de república, e por fim, com a economia, com o liberalismo de mercado. Quanto ao liberalismo, eu quero chamar a atenção que você já ouviu falar certamente sobre as ideias liberais, qual você tem a liberdade de comércio, entre outras coisas, e a não intervenção do Estado na economia. Justamente o oposto do que acontecia com o mercantilismo. E mais, dentro da economia, o Estado ele também não deve dizer o que cada um deve produzir. O que deve regulamentar a produção de cada um são as leis da oferta e da procura, as leis do próprio mercado. O iluminismo defendia a laicização do Estado. O que é a laicização do Estado? É transformar o Estado laico, separar religião de Estado. Vou falar disso daqui a pouco também. Ideias como liberdade, igualdade, fraternidade, base das ideias que levaram à Revolução Francesa. Olha só, eu quero te chamar a atenção sobre a laicização do Estado. Basicamente, o Estado não pode intervir em nenhum elemento religioso e também não pode ser influenciado por uma religião. Não pode haver uma religião oficial do Estado, por exemplo. E as coisas que regem o Estado têm que ser elementos civis, como, por exemplo, casamento, nascimento, morte, tudo isso ser elementos civis. E as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que vão influenciar não só a Revolução Francesa, mas um pouquinho antes a própria independência dos Estados Unidos, principalmente com as ideias de liberdade. É claro que esses são questionamentos de liberdade e igualdade perante a visão da burguesia. O que a burguesia entendia como liberdade e o que a burguesia entendia como igualdade. É diferente a noção de liberdade e igualdade que nós temos hoje. Vou te citar um exemplo.
dentro do iluminismo não se pregava liberdade para os escravos. A igualdade que eles pregavam era uma igualdade jurídica, onde a lei seria igual para todos, mas haveriam diferenciações sociais entre as pessoas, uns mais ricos e outros mais pobres. É essa percepção importantíssima que a gente tem que entender. E a gente vai começar a falar rapidamente sobre alguns dos principais pensadores do iluminismo. O John Locke vai ser considerado o pai do liberalismo, fundador do empirismo e da liberdade de expressão. A ideia do empirismo é que você nasce sem nenhum conhecimento e você vai adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo. Um outro grande pensador do iluminismo é o Conde de Montesquieu, responsável por construir a teoria de separação dos três poderes. Aqui eu quero te chamar a atenção sobre essa teoria. Basicamente, ele vai estruturar que o poder ele corrompe as pessoas. Portanto, quanto mais poder tem uma pessoa, mais corrompida ela vai ser. Um rei com poder absoluto que detém todos os poderes em suas mãos, ele vai ser corrompido pelo próprio poder. Logo, é necessário que a sociedade divida esse poder em um grupo maior de pessoas. Nesse sentido, deveriam ter pessoas para organizar e criar as leis, que seria o poder legislativo, pessoas para julgar perante as leis criadas pelo legislativo, que seriam aí o poder judiciário, e aquele que vai governar, ou o grupo que vai governar, que seria o poder executivo, que poderia ser o rei ou não, dependendo de cada estrutura de cada país. Voltaire é o próximo filósofo que vai promover fortes críticas à Igreja Católica, ao absolutismo e à monarquia. Era um filósofo extremamente polêmico dentro da França, ele acaba precisando, inclusive, fugir da França e ir para a Inglaterra, onde ele vai desenvolver também algumas ideias, sempre muito crítico. A gente vai falar aí, talvez, de um dos maiores nomes do iluminismo, que é o Jean-Jacques Rousseau, defensor da democracia direta como total soberania popular. Então, o que o Rousseau ele vai apresentar para a gente? Que o homem naturalmente é bom e a sociedade vai corromper. Então, ele vai sendo corrompido pela sociedade. Então, o que seria uma democracia direta? Onde eu vou intervir diretamente no rumo político e eu decido por mim mesmo o que é melhor, qual saída é melhor dentro da política. Isso é uma ideia de soberania popular, ou seja, todas as decisões devem ser feitas diretamente pelo povo, sem que haja uns representantes. Esses dois próximos filósofos aí, que é o Diderot e o d'Alembert, eles vão criar a ideia da enciclopédia. São os filósofos responsáveis por reunir as principais ideias iluministas em um livro chamado Enciclopédia. E dá muitas informações, você procura ali o verbete, você vai encontrar lá as informações sobre aquele verbete. Exemplo, você coloca política, vai ter uma definição do que é a política, de como se aplica a política e por aí vai. Agora acabou, vou ficando por aqui. Agradeço demais a você por assistir mais essa aula. Até a próxima. Valeu!